Escola de Arte. Aquarela. Composição. Quem quer aprender a pintar com aquarela, precisa conhecer os materiais que utilizará. Os papéis, lápis, pincéis e as tintas. São esses os materiais necessários para se fazer uma aquarela. Mas o mais importante é executar um bom desenho de base. Como dizia Ingres, um dos maiores pintores franceses do século XIX, a pintura não é mais do que um desenho colorido. Papéis, pincéis, tintas. A aquarela pode ser aplicada sobre qualquer tipo de papel disponível no mercado, exceto os brilhantes ou couché. Os principiantes podem fazer seus primeiros trabalhos em papel de embrulho branco, desde que utilizem o lado áspero. Os profissionais, entretanto, só usam papéis especialmente produzidos para essa finalidade. Nas lojas especializadas podem ser compradas folhas soltas, próprias para aquarelas de pequenas e médias dimensões, papéis em rolo para aquarelas maiores ou blocos de diversos tamanhos, particularmente indicados para as paisagens. Os melhores pincéis são os macios, de pelos de marta, de boi ou de esquilo. Atualmente são vendidos também ótimos pincéis de pelo sintético, mas tome cuidado na hora de comprá-los e verifique se são de boa qualidade. As aquarelas de grandes dimensões têm mais de 1,5 metros. Neste caso, recomenda-se o uso de grandes pincéis de cerdas. Antigamente, os pintores faziam manualmente suas próprias tintas, seguindo receitas secretas, mas contavam com a ajuda de seus alunos para misturarem os pigmentos. Atualmente, a indústria utiliza técnicas especializadas para a fabricação de tintas de ótima qualidade, comercializadas nas mais diversas formas. Estas são aquarelas em godê, ou seja, acondicionadas em práticas caixas que facilitam o trabalho do artista. Na parte inferior está fixado um anel que, preso ao dedo, permite que seguremos a caixa como se ela fosse uma paleta. Desta forma, podemos facilmente preparar as tintas. As aquarelas também podem ser encontradas em bisnagas. Neste caso, a tinta é colocada em pequenas vasilhas ou diretamente sobre a paleta. Prepare os materiais necessários. Em primeiro lugar, é preciso preparar o papel sobre o qual pintaremos. Recomenda-se ao principiante trabalhar sobre um papel áspero. Depois de escolher o papel, estenda-o sobre uma moldura normal de madeira. Não importa a espessura do papel, mas é essencial que fique bem estendido para evitar que enrugue ao secar. Para estendê-lo corretamente, basta seguir um procedimento muito simples. Mergulhe o papel na água para que a folha fique ensopada. Se a folha for grande, coloque-a na banheira e use um chuveiro para molhá-la. Enquanto o papel está na água, aplique cola em volta da parte externa da moldura. Preste atenção para que essa aplicação seja uniforme e não fique em espaços vazios. Faça essa operação com cuidado e muita calma. Espalhe a cola com uma espátula, aumentando assim a superfície de aderência. Em seguida, deixe que escorra a água do papel. Finalmente, apoie a folha do papel sobre a moldura, pressionando levemente as bordas com as pontas dos dedos. Ponha pedaços limpos de madeira nos locais onde foi aplicada a cola. Em seguida, coloque pesos sobre as madeiras. Jamais deixe o papel secar em um local próximo a uma fonte de calor, pois ele pode se soltar. Depois de seco, o papel fica esticado como um tambor. O papel continuará perfeitamente esticado mesmo depois de aplicarmos a tinta.
Você pode também estender o papel sobre uma placa de madeira compensada. Evite os aglomerados, pois o papel, principalmente os mais leves, se ressente da aspereza desse tipo de suporte. É possível usar fita adesiva no lugar da cola. Se o papel for leve e de pequenas dimensões, basta molhar um de seus lados. Com a fita adesiva fixada na parte seca, o papel ficará perfeitamente estendido. Coloque a tela sobre o cavalete. Posicione o cavalete. O tema a ser desenhado deve ser visto de lado. Nunca posicione o tema de frente para o cavalete. É importante que você só faça um movimento de cabeça para olhar o tema e o papel sobre o qual está trabalhando. E agora, misture as cores. Um bom pintor deve saber preparar a paleta e misturar as cores entre si. Para isso, ensinarei um método prático, muito rápido e seguro, mesmo sem ter nada a ver com a teoria das cores. Partimos de 3 cores que definirei como cores de base: o amarelo de cádmio claro, o vermelho carmim e o azul ultramar. Para trabalhar com aquarela é preferível usar paletas de cerâmica ou até mesmo ladrilhos brancos. Em um dos cantos, coloque amarelo de cádmio claro. No canto oposto, vermelho carmim e sobre um outro, o azul ultramar. Se misturar o amarelo com o vermelho, você obterá as variações do laranja. Faça a mesma coisa com o azul e o vermelho, obtendo as variações do violeta. Prossiga o exercício utilizando o azul e o amarelo para conseguir as variações do verde. Finalmente, misture partes iguais do vermelho, do azul e do amarelo para fazer o bistre. Se você tiver uma caixa de aquarela em Godê, siga as recomendações simples que damos a seguir. Inicialmente, use apenas 3 cores: azul ultramar, amarelo de cádmio claro e vermelho carmim. Pingue gotas de água no godê e deixe que o líquido amacie a tinta. Quando a tinta estiver mole, recolha uma porção com a ponta do pincel, deposite-a na paleta que faz parte da caixa ou sobre um ladrilho branco, se preferir. A composição e o desenho. Saber preparar uma composição significa que mentalmente você já criou um quadro. Portanto, aprenda a ver o que você preparou, procurando perceber os ritmos contidos nos objetos utilizados como se fossem notas musicais. Temos aqui uma composição elementar: uma garrafa, uma tigela e uma laranja. Comece o seu trabalho com um lápis 3B bem apontado. Disponha os objetos como se estivessem dentro de uma forma geométrica imaginária. Agora observe os ritmos. A garrafa é uma massa vertical. Envolva-a com um retângulo. Não procure desenhar os detalhes no início. Eles devem ser sempre feitos no final. Em um quadrado, trace o lugar ocupado pela tigela. Desenhe a tigela como se fosse uma esfera dividida ao meio. É a partir de um quadrado que você pode facilmente fazer um círculo perfeito. Observe bem a largura da boca da tigela. Construa o retângulo que a encerra. A menos que seja vista do alto, a boca da tigela tem a forma de um elipse. Cuidado para não desenhar a tigela com uma perspectiva diferente da perspectiva da garrafa. Construa a forma da tigela com traços contínuos e levemente delineados.
A base da tigela deve ser paralela à sua boca. Sobreponha sem medo o desenho de um objeto em outro. Assim você poderá verificar os erros de perspectiva. Use o lápis com a mão leve. Segurando-o desta forma, você não vai engordurar o papel com a palma da mão. Desenhe agora de uma só vez o espaço ocupado pela laranja. Verificando as proporções. Observe cuidadosamente a largura da boca da tigela com o auxílio de um lápis empunhado horizontalmente. Depois de definir essa largura, olhe o tema com um só olho e com o braço bem estendido, faça coincidir o ponto 1 do lápis com o lado A da tigela. Usando o polegar, coloque o ponto 2 sobre o lado B da tigela. Reproduza a medida no papel para obter a medida da tigela. Com a ajuda de outro lápis, reproduza a medida no eixo do desenho. Se as relações não coincidirem, corrija-as. A partir de agora, a tigela servirá como unidade de medida. Ainda utilizando o lápis, verifique quantas vezes a altura da tigela pode ser reproduzida na altura e na largura da garrafa. Esses controles devem ser repetidos até que o seu olho esteja treinado. Quando atingir esse ponto, você não terá tanta necessidade de fazer as construções básicas. Com uma borracha, limpe a construção. Conserve sempre a borracha limpa, usando um pano estendido sobre um pedaço de madeira. Apague passando a borracha no sentido oposto ao do traço. É chegado o momento de realçar os detalhes. Em seguida, passe a desenhar as sombras seguindo uma construção muito precisa. Desenhe com um movimento contínuo da mão. O sombreamento é importante, porque sobre ele deverá ser aplicada a primeira camada de bistre. O que acha do desenho? O seu traçado está bom, mas você não deve se contentar com isso. Observe melhor o tema. Você deve desenhar o que vê e não o que você sabe. Você não deve olhar uma única vez e fazer 100 linhas, mas olhar 100 vezes e fazer uma linha. Se a garrafa tem essa perspectiva, a boca e a base da tigela também devem ter a mesma inclinação, entendeu? A propósito, não tenha medo de apagar. Quando se erra, podemos apagar. Não faça linhas pesadas, mas passe e repasse com a mão leve até que a linha adquira uma certa espessura.
Se o traço não marcar o papel, ele pode ser facilmente apagado. Não use borracha na forma de massa, porque ela pode engordurar o papel. Se o papel estiver muito sujo, use miolo de pão desta forma. Antigamente, antes do descobrimento da borracha, era assim que apagava-se um traço ou limpava-se o papel de desenho. Esse desenho está muito leve. Você usou um lápis da série H, que é dura. Você deveria usar um lápis da série B, um 2B ou 3B, por exemplo, que são mais macios. Aprenda a usar o lápis macio com a mão leve. Sobreponha o desenho de um objeto em outro sem medo. Você poderá assim verificar os erros de perspectiva. Os lápis têm níveis variáveis de dureza. Os da série H servem para o desenho técnico, ao passo que os Bs para o desenho artístico. O 5H é o mais duro e o 6B o mais macio. Passe e repasse com a mão leve até que a linha tenha adquirido uma certa espessura. Você esboçou bem o desenho. O único problema é que ele não está centralizado no papel. A laranja foi desenhada com um traço muito incerto. Você deveria fazê-la com um traço mais firme do que esse. Desenhe o espaço total ocupado pela laranja. E não os segmentos da fruta. Procure desenhá-la fazendo círculos apenas com a rotação da mão. Depois de esboçar o desenho, observe-o diante de um espelho. O espelho revela os defeitos, as eventuais linhas tortas ou ovais errados. E agora, as cores. Comece com 3 cores. Coloque as tintas sobre a paleta e prepare o bistre. Utilize a tinta bem transparente. Na aquarela, o branco nunca é usado. Ele é simplesmente obtido deixando o papel em branco. Comece, portanto, pelas tonalidades mais escuras nas partes que estão na sombra e continue em direção às tonalidades claras. Desta forma, logo surgirá uma pintura tridimensional, mesmo que monocromática. Depois de aplicar a cor, enxague o pincel. Com água limpa, esfume a cor em direção à parte branca do papel. Se deixar de esfumar, você fará uma mancha que posteriormente não conseguirá mais mudar. Trabalhando na vertical, você logo aprenderá a dosar a quantidade de água e a controlar o pincel. A aquarela é trabalhada com água, que pode ser passada sobre a tinta que acaba de ser aplicada, justamente para obter gradações diferentes da mesma cor. São as chamadas variações tonais. Esta é uma tonalidade. Se eu acrescentar mais água, ela se dilui formando um meio tom.
Não se fixe somente sobre um ponto da obra, mas trabalhe todos os lados com rapidez. A aquarela é a pintura da coragem. Use a água sem medo, guiando-a com pincel. A aquarela deve emergir gradualmente, como se fosse a revelação de uma foto Polaroid. Se você observar bem, o efeito do vidro é feito de claros e escuros nítidos. Não tenha medo de usar o bistre, mesmo sobre um tema transparente. Depois de distribuir o bistre sobre todas as partes que estão à sombra, aprenda a reproduzir as cores do tema na forma como você as vê. Deixe a pintura secar e então observe as cores. Para obter o verde frio do pescoço da garrafa, você deve juntar aos poucos amarelo, azul ultramar e um pouquinho de vermelho, atenuando as cores. Continue a fazer isso até chegar o mais perto possível do verde. Obtida a cor, aplique-a rapidamente sobre o pescoço da garrafa. A tinta usada deve estar sempre bem diluída, exceto a que é aplicada nos pontos em que aparecem reflexos brancos. Os objetos transparentes não são desprovidos de cor. Na verdade, possuem contrastes nítidos e refletem as cores dos objetos que estão à sua volta. Para se obter a cor de palha que envolve a garrafa, mistura-se vermelho carmim com amarelo de cádmio, sujando a tonalidade obtida com um pouco de azul. A tigela é solucionada com um pouco de bistre azulado muito diluído. No ponto em que aparece o reflexo da fruta, acrescente o laranja sobre a tinta molhada. Para obter o laranja, misture vermelho, amarelo e uma pequena porção de bistre. Algumas partes arredondadas podem ser feitas absorvendo a tinta molhada com um pincel seco. Passe novamente a tonalidade azulada sobre o vidro do pescoço da garrafa para acentuar a sua transparência.
Retome os pontos que devem ser avivados. Com a ponta do pincel, faça os detalhes da palha da garrafa. Esses traços curvos e escuros também contribuem para criar a ideia de arredondamento. A palha da garrafa recebe o reflexo da laranja. Faça com que esse reflexo seja percebido com uma veladura leve. Observe o conjunto da composição. Os pontos mais escuros devem ser acentuados. Quando o trabalho estiver seco, faça o sombreado. A cor dominante do fundo é sempre dada pelo bistre e pelo azul ultramar, cores frias que servem para transmitir a ideia de profundidade. Se o bistre ou outras cores escuras escorrem, invadindo acidentalmente outros objetos da composição, arraste a tinta para os pontos mais escuros do tema. Desta forma, você transforma um acidente em uma peculiaridade da obra. Volte aos pontos que devem ser avivados e faça os detalhes da palha da garrafa com a ponta do pincel. O acabamento é feito com azul ultramar puro muito transparente. Esta cor ajuda a redesenhar o que foi perdido na sobreposição de cores. Veja se existe uma tonalidade que você deseja intensificar. O método mais seguro é acrescentar um pouco de bistre. Se você quiser criar uma profundidade luminosa, acrescente um pouco de azul. Com esse sistema, você pode fazer todas as variações necessárias para criar os arredondados. Dependendo do caso, você pode trabalhar de diversas maneiras, mas só a experiência o ajudará a avaliar corretamente cada situação. Quando a aquarela estiver seca, repita a operação nas partes em que a pintura requer uma maior profundidade. A tinta transparente sobreposta ao bistre imediatamente adquire 2 tons. A aquarela já está pronta. A cor não está muito pesada? A cor está pesada, mas enquanto a tinta estiver fresca, o trabalho pode ser corrigido. Se você acrescentar um pouco de água a essa cor, ela se diluirá e se tornará meio tom. Procure deixar sempre muita luz e dê a ideia da cor com pequenos toques. Não seque com o pano. Você deve fazer isso com o pincel. Recupere a gota a partir de baixo e absorva fazendo o caminho contrário. A pintura está pronta. Nesta aula, você aprendeu as técnicas de base que devem ser aplicadas a qualquer aquarela.
Você viu o que pode conseguir usando somente 3 cores.